nessa onda, é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Muito boa noite a todos, 8 horas e 4 minutos. Começa mais um 2.1 nesta terça-feira e hoje o programa vai ser quente porque o tema é sexo. Mas calma lá, gente, a gente não vai responder perguntas sobre qual posição é melhor ou qual você mais gosta. Podemos também, né? Mas o tema vai ser muito mais profundo, né, gente? A gente vai falar sobre a vulgarização do sexo e também a banalização do sexo como uma forma de armadilha para essa garotada que tá por aí. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Vocês fiquem ligadinhos aí. Temos entrevistados muito especiais já aqui conosco nos estúdios. E vamos falar de tanta coisa, né, Nani, que envolve a vulgarização do sexo. Recentemente, quem não ouviu falar da tal da surubinha de leve, né? Meu Deus. Surubinha de leve. A gente vai discutir muito sobre isso, porque é mais uma das aberrações que surgiram aí na última semana. Exatamente. Né? Não só a surubinha de leve, mas também a Anitta com a tal da Vai Malandra e tantas outras músicas aí, principalmente envolvendo funk, sertanejo universitário e tudo mais, polemizando aí com o sexo, a exploração da mulher. Muito bem. Boa noite, Biagioni. Boa noite, Nani, e aí, Renata. tudo bem? Nossos convidados aqui hoje, né? Verdade, Tudo né? ótimo. Hoje Acho que o programa tema vai ser bem... Sim, como todos, né? Os polêmico. programas têm sido bastante polêmicos, né? Hoje são pessoas assim, com pensamentos muito incisivos. Muito diferentes, incisivos. Eu acho que o tema é importante, principalmente porque ele toca, né, outras questões, como, por exemplo, censura. Né? Censura. Quer dizer, a música, ela tem a sua agressividade, ela tem a sua permissividade, ela tem o seu jargão, ela tem palavras de baixo calão. Como, por exemplo, a literatura, como o cinema tem imagens muitas vezes fortes. Agora, vamos censurar? Eu acho que essa é uma questão para a gente colocar. É algo pra gente discutir. É. Bom, vamos apresentar nossos entrevistados, Renata? Com certeza, vamos começar pela ala feminina. Com certeza, né? Sempre. Temos que começar pela ala feminina. Ladies first. Pois Isso é. mesmo. Estamos aqui com Lívia, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o convite, Lívia Lazaneu, que é uma ativista, não é? Sim, feminista. Feminista. Boa noite. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Lívia já é da casa, já conhece a rádio, já veio aqui falar de outros assuntos também, mas sempre envolve assuntos comportamentais, né? E política, o que é muito bom, polêmicos, né? E polêmicos, isso mesmo.
Obrigada pela lembrança do meu nome nessas situações. Quando a gente pensa em alguma coisa política, o seu nome é o primeiro que a gente pensa, na verdade. Fico honrada. Obrigada pela possibilidade da participação e um ótimo debate a todos. Vamos lá. A gente vai falar também, olha só, veio uma mensagem aqui, olha só, com a Fabiana Fioretti Chiraga, também ativista da área e tem muito a dizer sobre esse tema. Obrigada, Fabiana, por sua presença. Opa! Quase Caiu ao o vivo, microfone. quase. Desculpa, Eu Fabiana. agradeço o convite. É um prazer falar com vocês. Sou ativista feminista, mãe de meninos. Aí. 2 meninos. 2 meninos nos 2 extremos, 7 e 19 anos. Meu Deus. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Lívia, com todos vocês, para discutirmos esse assunto, porque é polêmico e eu acho que não tem um lado só. Tudo na vida tem 2 lados, inclusive a surubinha de leve. E, aliás, o que é legal é que esse programa ele é plural. Acho que tem muita gente aqui que pensa diferente de mim, que pensa diferente do Bia e também os nossos ouvintes que sempre nos ajudam a fazer o programa, né, Rê? Sim, é importante que já comecem a interagir, comecem a discutir o que você acha, não é? Sobre a vulgarização do sexo. Se tiver também alguma pergunta, eu acho que aqui ninguém tem Manda problema bala, nenhum em já vai responder, né, mandando gente? já. É até bom para ajudar a polemizar aqui o programa de hoje. E também, Nani, participação também Agora a ala masculina. ala masculina do Robertson Marcomini. Pode contar aí a sua biografia, Robertson, porque ela é extensa. A biografia do Boa Robertson noite. precisa de um programa só pra ela. Só para ela. Ó, filósofo, o que mais? Teólogo, Teólogo. agora terminando marketing, Pois é. mestrado em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e gosto muito de transitar na interdisciplinariedade. Como na filosofia a gente passa por todos os lados aí. Não tem canto. A gente procura muito nessa área. E professor aí de filosofia, sociologia e ética. Muito bem. Bom, eu já vou colocar a primeira pergunta para todo mundo, aí o tema vai rolando, os nossos ouvintes vão mandando também os seus questionamentos. Eu queria saber a opinião de vocês. Hoje, quando se fala sobre sexo, ele é vulgar? Quem começa? Vai, Fá. Vai, Fá. Vai, Fá. Vamos pela ordem. Graças a Deus é. Porque vulgar é algo que é normal, é natural, é próprio, é inerente do ser humano. Então, eu acho que o grande problema, na verdade, é a romantização do sexo, a sacralização do sexo. A gente tem que fazer a distinção do sexo promíscuo é uma coisa, o sexo vulgar, o sexo comum a todos é outra. Porque, bem ou mal, os pais de todos nós fizeram sexo para estarmos aqui hoje. Com certeza. Então, é assim, o que é a vulgarização do sexo? Agora, a promiscuidade, daí sim, é outra coisa. Mas isso também, existe o livre-arbítrio aí para cada um escolher, né? Lívia. Fala, Lívia. Então, se a gente for pensar na origem da palavra, né, que vem do latim vulgaris, que é relativo a plebe, realmente o sexo é. O que acontece é que hoje em dia, com a internet, por exemplo, a gente está com mais acesso, né? Antigamente tinha as revistinhas que corriam por aí, inclusive está tendo uma exposição no MASP que tem várias revistas expostas, assim. Só que agora a gente tem acesso muito mais rápido. Então, é um assunto que está na boca do povo e a gente precisa, com essa possibilidade de popularização da informação, discutir muitos assuntos que principalmente essas músicas trazem. Concordamos com a questão da problemática que é a promiscuidade, né? Falar sobre sexo tem que ser natural, né? Afinal de contas, todo mundo, ou praticamente todos, fazem, né? Em algum momento da vida vai fazer sexo, né? E sempre foi sempre não, agora eu acho que está melhorando essa questão do tabu de falar sobre sexo nas famílias. E eu acho que o Robertson vai poder falar melhor sobre isso, né, Robertson? O que a filosofia fala sobre o sexo? O É a tabu filosofia existe que fala porque sobre o sexo? Claro o tabu existiu, o Então, tabu sobre o mais sexo. polêmico, né? A concepção filosófica do sexo, o sexo é uma religião. O único problema é que, com o tempo, nós tivemos aí o Império Romano. O Império Romano deturpou tudo isso e desacralizou a ideia do sexo. E um período depois, posterior, nós tivemos Santo Agostinho, que é o cara mais polêmico referente à filosofia sobre o sexo.
Aí o Bia já vai até olhar meio com os olhos. Não, o Mas codificador da filosofia cristã, Santo Agostinho. Alguns culpam Santo Agostinho de ter colocado a ideia de sexo como uma grande culpa, né? Assim, foi Santo Agostinho. Eu falo que a culpa dentro da filosofia, ela já está inerente ao ser humano. Tanto que se você pegar alguns textos de Homero, as tragédias, a culpa é do ser humano. Ele já sente isso. Agora, claro, o cara que mais causou dentro dessa perspectiva de sexo foi Santo Agostinho, ao ver toda aquela retratação negativa do sexo no Império Romano, ele distanciou. Então, aí nós temos o quê? Santo Agostinho falou assim, olha, sexo é uma situação negativa. E isso ficou por um bom tempo. Não, mas o sexo ou o prazer do sexo? Sexo. O prazer, ele é posterior. Consequência. Consequência. Né? Ok. E Mas que pode o muitas vezes não existir. Pode haver o sexo e pode não haver o prazer. Sim. Porque há uma situação que a gente tem que retratar. Quando a gente fala de sexo, eu não estou falando da parte genital. Eu estou falando por inteiro. O grego vai entender o corpo por inteiro. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na modernidade. Quando eu falo de sexo, só se vê a parte genital. E é o contrário. O grego, ele vê por inteiro. Você não sente prazer simplesmente na parte genital. Você sente pelo todo. Mas Santo Agostinho era promíscuo. Santo Agostinho, ele gostava de frequentar os bordéis, as prostitutas. Antes de ser chamado santo. Não. Aí, quando ele começou a querer decodificar a doutrina cristã, ele fez uma oração que ficou famosa. Muito famoso pelo livro As Confissões, que ele fala assim: Deus, me dê a castidade, mas não agora. Espera um pouco. Deixa eu aproveitar primeiro. Deixa eu curtir bastante. Depois você me dá. Eu acho que é interessante que o Robertson, que o Robertson fala, é que talvez essa vulgarização, né, que a gente tenha colocado como tema aqui e que as meninas no começo já disseram é bom, porque vulgar é o comum e todo mundo faz e tem que... Talvez seja a explicitação do ato sexual fálico, a penetração, essa coisa que a gente vê em baile funk e no salão, né? Isso tem vídeos na internet, você tem fotos dessa coisa. Mas isso não é uma prerrogativa do funk. Eu lembro quando eu dançava axé music na década de 90. É porque na boquinha da garrafa podia e não tinha chiadeira. Daí segura o tchan, né? Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. E eu vou até um pouquinho antes. Adoro dançar axé music, independente disso. Já lá, o próprio Raul Seixas cantava algo, vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Então, é assim, não é algo prerrogativo agora do funk. Eu acho Sempre que existiu. é ótimo isso, porque sempre teve essas músicas de dupla interpretação. Eu até acho que meio culpa dessa depravação, vamos colocar assim, né? E eu posso falar depravação porque eu sou autor de livro pornográfico. Lá, nós estamos vendo a cena da Anitta, do clipe da Anitta, que Vai começa Malandra. com a bunda da Vai Malandra, né? Quem está assistindo a gente pelo Facebook, pelas plataformas virtuais, a gente está passando umas imagens aí enquanto a gente vai batendo papo aqui. A culpa é um pouco da televisão da nossa época, enquanto éramos crianças, né? Porque a gente cresceu assistindo Chacrinha, que tinha as chacrete tudo de bunda de fora, ia lá os caras cantar Seu Delegado Prenda o Tadeu, né? As músicas de duplo sentido, né? Como é que é? Meu pipi no seu popó no meu pipi, aquelas músicas todas. E todos Isso perdura até hoje com o Domingão do Faustão, com as mulheres dançarinas, com a bunda de fora e tudo e tal. Agora, será que a gente não chegou no estágio em que a graça de uma aliteração, de uma brincadeira, de uma música de duplo sentido ficou muito explícita? Essa é a pergunta. Posso, só uma parte de novo, se a gente parar para pensar, tanto Chacrinha quanto Domingão do Faustão tal, é uma massa televisiva e é uma massa, vamos colocar aí, é uma massa classe média, baixa. Agora, o funk é uma música da periferia. Quando é uma música com a mesma temática, mas numa classe um pouco mais alta, aí tudo bem. Mas se é a periferia cantando, não dá. Eu tenho um pouco de problema com isso. Eu não considero assim, ó. Eu não fico
criminalizando o funk. Eu acho isso terrível, porque é a representatividade daquele grupo social. O funk... Olha, agora a gente tá a gente tá vendo o tal do MC Diguinho aí. MC Diguinho, que... Eu tive... Depois que você falou pra mim da música, eu fui olhar e falei... Surubinha de leve. Meu Deus! Como esses homens viajam achando que dá conta de mais de uma mulher junto. Se fala... E rendeu uma grande polêmica. Com a boca do que... Lógico. Essa surubinha de leve, ela rendeu uma grande polêmica, principalmente na semana passada, que eu acredito que foi quando essa música seria lançada, né? Nas redes sociais, ela já foi amplamente divulgada. Tem aquele aplicativo, Spotify, que retirou, né? Retirou a música, Biagione, essa música, porque tem como tocar um trechinho, Gustavo, rapidamente? Tá no fundinho nosso aí. A questão é que o funk é um ritmo, né? Agora, você tem no rock, como você citou, Raul Seixas, você tem as músicas e filosóficas, ideológicas, poéticas, imaginativas ou de crítica social. Você tem vários tipos de música dentro, de letras dentro das músicas, né? E o funk tem, inclusive, funks de crítica social e tudo e tal. Agora, tem esse funk que é o funk do baile funk, que estimula muitas vezes a aproximação dos meninos, das meninas e tudo e tal. E estimula a questão sexual, o sexo, né? Eu fico me perguntando se esse limiar da coisa aqui não é prejudicial. Aí você fala, tem que censurar? Eu sou contra a censura. Como regular? Não sei. Robertson. Eu não sei. Quando você fala do funk, da questão da estimulação do sexo, eu vejo, pela uma camada aí da psicologia, a questão da frustração. Quando a pessoa vai, às vezes, num baile funk, aí utilizando Schopenhauer, que aí a gente vai por quê? Porque sente a falta de algo, que é a ideia do Eros, né? Eros é a falta de algo. Então, quando você está apaixonado, quando você está romantizando aquela situação, é que você está sentindo falta de algo. Então, aí entra a questão da frustração. Mas o maior público dos bailes e desse tipo de música são jovens adolescentes que estão, inclusive, com uma confusão sexual. Muitos deles talvez nem tenham tido uma primeira experiência. E aí? É claro que ele tem uma perda num negócio que ele nunca teve. Olha, Bia, quando eu toco na questão do sexo, sexualidade, corpo, que na filosofia a gente trabalha muito, você observa que ele não sabe nem o que é sexo. É verdade. E quando eu trabalho a questão do que significa a palavra paixão, que é esse sofrimento, essa frustração... Sofrer com. Sofrer com. E aí eu falo assim, gente, eu tenho que concordar com a minha professora de psicologia. Realmente o amor não existe. E o que é o amor? Aí depois eu trabalho. Aí é tema Olha pra só, outro Biagione, programa. a nossa audiência é sempre alta, mas começou a falar de sexo. Já explodiu, aumenta. claro. Isso não tenha nenhuma dúvida. Olha só, já suspeitava. Olha só a opinião do Pablo Biasotto. Ele tá dizendo que surubinha de leve não pode, mas a Xuxa lá em 95, cantando e dançando Short Dick Man. Tá. Foi legal? Ele disse que hoje as pessoas estão Olha, muito eu vou falar por cri-cri. mim. Na verdade, assim, eu nunca gostei da Xuxa, então eu posso dizer que também, assim, também não não era gosto muito- desse funk. Não gosto de surubinha de leve. Não, eu não gosto tenho de surubinha todo de o leve direito de também. não gostar. Não gosto de surubinha de leve. A música. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto dessa música, não gosto desse tipo de música. Tenho todo o direito, você aí tem todo o direito. Aí a gente entra na questão da censura ou não. É tudo tão complicado você discutir. Porque como você vai censurar? Como é que você vai regular? Não é? Me ajudem. Mas aí eu acho que a gente tem que pensar em várias questões. Vamos lá. Pra que serve a música? Pra Pra que despertar serve a algo. música? Para diversão, para tem- entretenimento. Então, eu acho que as pessoas dizem muito do seu próprio repertório quando estão produzindo alguma obra artística de forma geral. Então, se a gente está criticando que isso é hipersexualizado, né? Vamos ver qual que é a realidade das pessoas que estão fazendo. Não que ela viva isso necessariamente, mas será que não está faltando, né? Para quem critica a hipersexualização, será que não teria que ter um incentivo para que tivesse... Tá faltando sexo? Não, acho que não. Acho que é só isso que tem. Talvez outras maneiras de diversão.
outras maneiras de arte. De repente eles terem né? acesso a Uma um questão de cinema e não vão repertório. ficar fazendo esse tipo de música, ter acesso a algum tipo de entretenimento, é isso? Vamos Leitura. pensar, pra quem... Eu acho que é uma prática de diversão, não é? Então, a gente tem várias maneiras de se divertir. Se as pessoas só enxergam o sexo como diversão, talvez falte um repertório aí, né? De outras maneiras também. Como que vocês se divertem aqui? Na Grécia Antiga, eu me divirto. os textos... Além do sexo. Na Grécia Antiga, os textos de Homero eram musicais. Então, uma criança de 15 anos conseguia decorar a Odisseia tranquilamente. Aí eu me utilizo muito do Debord, Guy Debord, que vai falar da espetacularização. Eu acho que quando o adolescente, quando esses jovens tentam colocar uma música, é mais para uma vitrine do que em si mesmo o que ele está pensando. Então, ele precisa aí da cultura do self, precisa da espetacularização, como a gente está vendo hoje no Brasil, né? Eu acho que as redes sociais, dentro disso que o Robertson está falando, exponenciaram tudo isso, né? Porque a gente tinha... Tenho a menor dúvida disso. Né? Porque isso sempre existia. Essas músicas, essas letras sempre existiram, como todos Só os que elas não lembro, estavam eu no celular, eu na mão tinha- de qualquer pessoa, Eu né? tinha o disco Erótica 77, disco de vinil, né? Que tinha proibida, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a música do Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, né? Que muita gente conhece por causa da propaganda da Fazendinha, aquele puteiro em Sumaré que tocava, passava na televisão, o comercial da Fazendinha, você conhece? Ah, é dele essa música? Não sabia. Da Fazendinha. Que a Jane Birkin cantava com o Serge Gainsbourg, murmurando, sussurrando, gemendo, como se estivesse numa relação sexual. Que é Aquilo uma foi um coisa do escândalo. francês, né? Aquilo foi um escândalo, né? Se hoje aparecesse, eu acho que a música talvez aí da Surubinha de Leve seja mais ou menos o que foi o Je t'aime moi non plus lá em 69, 70, só que teve uma repercussão ainda maior por conta das redes sociais e de tudo, porque antes a gente falava com o parceiro, com o amigo, no colégio, você viu a música do Sérgio Gainsbourg, hoje você põe no Facebook, tem 1000 pessoas que te vê, então a discussão fica muito mais ampliada, né? Agora, ainda assim, foi uma comparação esdrúxula, até porque Serge Gainsbourg era um maestro, fez 1 milhão de músicas. Não vou comparar ele com esse imbecil desse garoto que fez umas músicas muito ruins, né? Porque além de musicalmente ser ruim, obviamente musicalmente ruim, apesar de ter quem goste, eu respeito, né? Tem gente que gosta de cada merda, mas você vai fazer o quê? Mas a letra é muito ruim. Né? olha só, Não olha é o uma Pedro. letra que vem com alguma poesia, com alguma imagem. Olha só, o Pedro Fazanaro, ele fala, olha, cara, essa música é horrível. Eu sou homem cis e gay. E já sofri violência sexual e me senti ofendido com essa música. Deve Olha estar aí. falando da Surubinha, né? A surubinha, a música, ela não fala nem de sexo. É a vulgarização da mulher. É essa coisa, vão pegar as putas, levar, fazer o que quiser e jogá-las E jogar ela na rua, É por isso que foi embriagada. censurada Então, mas é isso aí, pelo essa música fala de Spotify. crime, né? Essa isso que é é a questão. crime. Então, assim, ó, não é o sexo, ele não fica descrevendo o sexo, nada. É essa questão da atitude da mulher, mas é uma atitude totalmente machista da nossa realidade, a sociedade. Isso é cultural, infelizmente. Nós somos criadas assim. Os homens são criados... Eu lembro, eu tenho um irmão mais ou menos da minha faixa etária, e eu lembro dele, dos amigos, falando, nossa, queria uma subruba, queria pegar várias. Meu, hoje a gente sabe, com mais idade... O homem não dá conta de 2 mulheres ao mesmo tempo, de satisfazer 2 mulheres ao mesmo tempo, sozinho. É ilusório, é uma coisa assim que Da não... imaginação. E não é, isso não existe. Eu estava falando com meu filho mais velho ontem, que ele mandou para mim que tira é esse. Aham. E daí tava chorando de rir com ele, esse funk, ele é engraçado e tal. Aham. E daí eu falei, Léo, e o que você acha do tal da surubinha? Ele falou, nossa, mãe, essa é horrível, essa não dá. Então, é assim... Não é na cabeça de todo adolescente que vai entrar essa música. Então, né? é assim, ó, tem um pouco também aí da função daí entra essa coisa de ser feminista, mãe de filho. Como você cria o seu filho? Isso é importante. Eu crio o meu filho para respeitar o próximo e o corpo dele. Não é porque chega alguém lá que quer dar para ele, seja homem ou mulher, que ele seja obrigado a comer, se ele não esteja afim. Não. Sim, eu acho que é tudo dentro do campo do respeito. Tudo. Então, é assim, ó, eles estão com essa... Mas, assim, eles estão tendo instrução? Eles estão tendo outras opções para fazer, além do baile funk? O que mais esses adolescentes têm de opção? Entra no que a Lívia falou, né? O Exato. repertório. E essas
pessoas, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles vão envelhecer. Daqui a pouco Sim. eles vão estar com a nossa idade. Exato. Né? Onde também o sexo não tem aquela né? Predisposição. Aquele brilho que tinha quando Há você... controvérsia. Pelo menos em termos hormonais. Mas... E aí, o que eles vão fazer para se divertir, né? E você tem adultos melancólicos, deprimidos, frustrados, porque não conseguem se divertir com mais nada. Não conseguem ter um prazer intelectual lendo um livro, assistindo um filme, né? Passeando, usufruindo, Bia, comendo bem. Hoje nós temos uma Comendo geração alimentos, de eu digo. mulheres frustradas, porque nós assistíamos novela e tal, e tinha na hora do beijo, se levantava o pezinho, você ia... Na hora do sexo, então, uau, era uma explosão Tocava cósmica. uma música maravilhosa. Como se fosse... Então, é isso que eu falei da romantização também. Isso que gerou, hoje, somos não. Mas nós temos uma geração de frustradas nesse sentido. Até agora está tendo uma reeducação para estar aprendendo sobre o próprio corpo e tudo mais. Acho que não é nem uma reeducação, é começando É. mesmo, né? Porque É um eu acho que o início de sexo educação. é muito diferente para o homem e para a mulher. Claro. Né? Tem um vídeo da Jana Viscardi que é excelente sobre isso, que ele fala que os meninos foram educados de uma maneira, as meninas a lidar com esse assunto, mulher falar de sexo, nossa, Não ela pode, não né? pode falar, não pode pensar, não pode fazer, né? Porque senão ela já vai ser julgada. E o homem não é julgado por querer fazer sexo, por fazer, por demonstrar interesse. Não, aliás, o homem, ele fica é- muito macho quando ele Exato. fala sobre isso. Então, não acho que Essa a é tônica. Bate no imprescindível que a peito, gente É. fale nesse assunto, né? O que é o sexo para o homem e o que é o sexo para a mulher. Né? E Eu acho aí, que se Robertson? a gente entrar nessa... Eu vou criar um pouco mais de polêmica nisso. Fica à Põe a vontade. Faz pimentinha, esse, põe a faz esse pimentinha. favor. Quando vocês falam da banalização, eu mexo muito com a banalização e vem uma música que veio à tona aí do Gás, né? Ó o gás! E o Hélio Zinski. Ziskind. Ele falou- que ele fez deu uma a entrevista, falou da arte do... E eu achei magnífico quando ele fala como foi feita a obra dele, do Gás, e aí eu fico imaginando tudo aquela coisa. Aí vem um cara de tudo para tudo isso, banaliza, e a gente trabalha muito isso no conceito de indústria cultural, aquela turma lá do Escola de Frankfurt. Aí você fala assim, poxa, mas o que está acontecendo? Por que é uma banalização? Aí eu puxo para a ideia de poder. Só há dominação porque é dominado. E dentro desses aspectos, eu acho que o sexo também mexe muito com isso. Com certeza. Qual que é o símbolo de poder hoje na Bolsa de Valores dos Estados Unidos? É um touro. Um Sim, fio. sim. Sim. E qual a representação disso? O macho que É um insemina. que Então, é- mas aí eu acho que tem muito a ver essa questão também da mulher, entendeu? Porque assim, eu sou totalmente contra a censura. Só que eu não gosto desse tipo de música, então, portanto, eu não ouço. Enfim, eu acho que é isso. Desligo o som e pronto. Só que a gente vê muitas mulheres nesses clipes. Tudo bem, podem estar lá ganhando dinheiro, sei lá, seja profissão. Mas se você vai... Quem vai pra balada à noite sabe que esse tipo de música toca e todo mundo se joga na música, entendeu? Daí entra aquela coisa, será que você tem que ser tão radical assim? Não, eu não vou nem dançar uma música dessa, né? Porque realmente a música só fala de poder, é o homem comendo a mulherada, é isso. É o homem Nunca dominando tem a um mulherada. inverso, entendeu? Tem uma coisa ou outra aí dessas MCs, essas funkeiras que Tem estão algumas conseguindo... boas, tem algumas Mas boas. assim, é sempre o homem naquela coisa, né? Pegando a mulher, fazendo o que quiser com ela. É o imaginário masculino. É o imaginário Esse é o masculino grande problema que tem que dos ser- imbecis que não conseguem, muitas vezes, diferenciar o que é uma música, um entretenimento, etc. E muitas vezes faz isso refletir, muitas vezes, no ambiente em que ele está. Ele olha Todos para a presos. mulher como se fosse aquela do clipe e acha que, de repente, Exato. pode mexer com ela, que pode desrespeitar, que acha que mulher é tudo igual. Esse é o grande problema, eu acho, que a internet potencializou, Sim. né? Esse pensamento Esse machista, pensamento, né? exatamente. Mas é uma disseminação, segundo o que o Robertson diz, de manutenção do poder do macho adulto branco, né? Sim. Que permite, que produz uma música dessa, que faz divulgar, Tá, mas você que acha que as aprova. mulheres permitem isso também? Porque Eu acho que, elas na estão ali no verdade, clipe, que- elas estão seminuas. Mas assim, tudo bem, no clipe pode ser só uma dança, uma profissão. Você não sabe se ela concorda Claro, com ela é aquilo. É outra coisa. contratada pra dançar. Mas assim,
eu acho que tem mulher que gosta, sei lá, de se mostrar desse jeito. De não ser sei. submissa. O que vocês acham? Eu acho que há mulheres, há uma pluralidade de mulheres e a forma como elas são criadas também determina isso. Nós, mulheres, também somos ensinadas, às vezes desde pequenas, a competir entre nós pelo macho alfa. Nós temos esse... Então, e Mulheres se pintam para a guerra. Exato. E qual é o princípio? Por que a mulher se veste? Para desbancar outra mulher, para chamar mais a atenção do homem. Seleção natural. E acho que o grande ideal é quebrar esse paradigma. A mulher saber que ela é mais do que isso. Quando eu comecei a raspar minha cabeça, e foi opção, não sou doente, nada... Foi opção, porque eu sou muito preguiçosa. Não é budista nem nada. Não, eu sou Você foi muito preguiçosa. questionada. Nossa, demais. E chega assim, nossa, mas o seu marido deixou? Eu falei, claro, se ele não deixasse, ele não seria meu marido. Não é? É até absurdo, né? É absurdo essa pergunta. Mas eu recebi muito essa pergunta. E daí eu comecei assim, mas homem não gosta de mulher de cabelo curto. Falei, que tipo de homem? Existe isso. Eu não preciso que nenhum homem goste. Meu marido tá bom, é o que eu preciso, não, né? E mesmo que ele não goste, eu gosto. Certo, mas ele vai gostar, né? Se ele te ama, ele vai gostar. Mas não tem porquê. É que nem aquela coisa de pintar o acho que é cabelo, mais do né? que amar, A mulher vai né? deixar cabelo branco ou Respeitar. não? Parceria, né? Parceria, Mas exato. aí eu pergunto, a questão, não sei se eu Vai, pode, você pode falar o que você fica quiser, ótimo. Robertson. Você tá liberado. Eu já participei de alguns congressos e quando a gente fala de feminista, eu fico sempre com o pé atrás. Um dia a gente estava trabalhando na questão a mulher na igreja e tal, eu fui dar uma participação, aí a professora que estava mexendo com ela falou assim, mas você é homem, você não pode Você não pode falar de mulher. Aí eu falei, nossa... Quem é homem não pode falar de difícil. mulher. É muito, tem as muito complicado. radifem, tem as radifem. Agora, a pergunta seria nesse aspecto. Você teve essa transição. Uhum. Isso é bem fácil porque ele já te conhecia. Sim. E antes? Você acha que ele iria ter a mesma situação? Você arranjar um namorado, assim? Se ela fosse solteira e raspasse o cabelo. O Fabião ia se interessar? Só por Lógico. uma questão, uma teoria. Que é, pelo menos uma turma da filosofia, da sociologia, fala assim, homem não gosta de mulher que manda. Por mais que eles falam, mas na hora do vamos ver, é uma outra... Reação, né? Quando eu com o de Fábio poder. nos conhecemos, eu já tinha o cabelo curto. Não era raspado, mas já era curto. E uma coisa que eu gosto de ter em mente, assim, é que eu nunca precisei, na verdade, balançar meus cabelos ou mostrar os peitões que eu não tenho para seduzi-lo. Existem homens que gostam de mulheres com um pouco mais de atitude. Existem. Eles são reais. O Biagione é um deles, ele finge que não, mas é. O maior problema Intimidade. dessa discussão toda, pra mim, é falar homens e mulheres. É. Porque não tem homens e mulheres. O que tem é cada indivíduo. Sim. Não tem Não existe Não, essa Bia, eu também categoria. concordo, mas não dá Mais pra ou você menos. separar, Não, né? mas Não olha é bem só, a assim. gente pode falar de um comportamento Esse seria o de ideal. grande Seria ideal, amostragem. mas Esse não é. seria o ideal, mas Não não dá. é. Eu Não Eu não tô funciona. nesse nível evolutivo ainda, não. entendeu? Completamente Eu só, top. Não, eu que só, não existe eu sei, unanimidade. eu só tô dizendo que você pode falar de um comportamento de grande percentual deles, mas você não pode, quando você entra numa discussão de tem homem para isso, tem mulher para aquilo, tem homem e mulher para tudo. Tem. Bissexual, tem a categorização, classificação sexual hoje é um 26 termos já catalogados, né? De comportamentos sexuais. Tem o submisso, tem quem gosta disso, tem mais atitude, menos atitude. Mas podemos falar de um todo. Eu acho que o grande tema que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: a questão da vulgarização, eu acho que ficou bem resolvida, né? Eu acho que é não. bom. Não, então Fala, vamos falar vai, mais. Lívia, Fala, vamos Acho lá. que não. Porque eu acho que a Que banalização é que está sendo a questão aqui, depois do que a gente já discutiu. Eu acho que a gente tem que ter uma vulvarização do sexo. Aí, boa, gostei. Porque eu acho que esse assunto, a maneira com que ele é tratado, o sexo pra mulher, é muito diferente. E eu acho que as funkeiras estão trazendo essa questão do protagonismo da mulher, de decidir o que ela quer fazer. Então, assim, é muito diferente. Você olhar o clipe da Anitta, ele é muito diferente desse... Ah, com certeza, gente. quê? Aliás, Porque eu fui ela no como show da Anitta aqui em protagonista. Limeira e achei super legal. Não gosto desse tipo de música, mas assim, super me diverti. E acho que é isso. Não... Então, eu acho que essas manifestações deram espaço
para as mulheres agora poderem reivindicar o seu também. E falar, não, eu gosto, eu quero, é assim que eu quero, eu posso falar sobre isso, eu posso mostrar minha bunda com celulite, eu vou... O clipe da Anitta, especificamente, tem várias questões que não nos compete aqui, né, nós todos falar, que é a respeito, por exemplo, da mulher negra. Não temos nenhuma mulher negra aqui. É verdade. Então, uma coisa... Inclusive, sobre isso, tem um texto excelente da Stephanie Ribeiro, que, aliás, é minha colega de profissão, é arquiteta também, que é sobre... que ela se entristeceu com relação ao clipe da Anitta. Eu recomendo a leitura para todo mundo, né? Porque é a questão dela usar a trança... como não sei se a Stephanie usou esse termo, mas outras pessoas usaram, que é afroconveniência. Então, quando é conveniente, ela é negra, né? Quando não é, ela lisa e faz plástica no nariz. Então, acho que o clipe da Anitta tem essas ressalvas, além de ter sido dirigida por um cara que é acusado de assédio, né? Então, americano, esses né? dois poréns, né? Mas eu acho que a participação da mulher, assim, como protagonista nessas questões, nossa, demorou demais para chegar, né? Eu acho que a gente... a gente fica aqui também. Somos feministas defendendo a mulher, mas sexo não é só mulher e homem. Homem e homem, mulher e mulher. Sim. Há várias formas de sexo, até porque o sexo é com o corpo inteiro e não apenas com a genitália. Então, vamos também pensar na totalidade, porque o que eu ouço? Ai, que sem vergonhice, mulher com mulher, homem com homem. Por quê? Daí uma pessoa respondeu pra mim, porque desagrada a Deus. Eu falei, você é Deus? Cadê a procuração? Nem fala esse negócio de desagradar a Deus. Eu até esqueci de falar que eu fui seminarista. Mas olha só, mas isso que eu queria perguntar. Eu também acho um absurdo. Hoje eu ouvi, gente, conversei com uma pessoa, eu não vou nem citar o nome, depois eu conto pra vocês no intervalo. Ela estava aqui na rádio, e aí ela falou disso, assim, tipo, na minha cara. E eu respeito, assim, não... Lógico. Ele, né, falou, não, eu acho que isso também é muito culpa da mulher. Por que ela fica lá dançando funk daquele jeito? Por que ela faz... Né? Aí eu falei... É uma música, eu acho que assim, se dá muito peso pra algo, entendeu? Só que assim, aí você falou essa questão de Deus. Só que tem gente que acredita nisso, né, Renata? Tem gente que, porque ela tem uma religião e aquilo faz bem pra ela, e ela acha que aquilo é ruim. Mas não é, eu não concordo também, eu acho um absurdo, mas assim, e tem gente que coloca, a hora que vai falar de sexo, ela coloca a religião no meio. Como é que a filosofia vê isso através da ótica de um ex-seminarista? Eu fui coroinha. Gente, tem mulher que ainda casa virgem porque ela acha que é bonito, que E qual é o problema? Dela. E qual é o São problema? escolhas. Não é problema nenhum. Eu acho que é escolhas. E quando você fala da religião, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se for escolha, de fato. Se for escolha, senão vai falar que quer fazer bonito na frente dos pais, aí assim por diante. Mas quando você fala da religião, eu conheci vários amigos que no seminário ou no mosteiro onde eles moravam, muitas pinturas, e aí a gente tem que retratar a pintura dentro da igreja, era uma catequese, você tinha assim um olho enorme, uma pirâmide, e falava assim, Deus tudo vê. Imagina no banheiro, aquela coisa ficava... Era uma coisa punitiva. Opressora, uma coisa opressora. Uma coisa para assustar, né? Claro. E aquilo foi se tornando. E na cabeça de um adolescente, isso passa muito fácil. Eu acho que o problema é a hipocrisia, né? Exato. A pessoa, de repente, pregar... Não, temos que fazer isso, e aí, na vida pessoal dela, é uma loucura, né? Agora, se de repente... ela quer casar virgem, ela quer ser mais conservadora, e não faz mal pra ninguém, e é feliz assim, eu acho que não tem problema nenhum, né? Inclusive, eu acho que eu me libertei muito quando, na teologia, a gente teve uma disciplina chamada moral sexual. E dali a gente começou a abordar algumas questões que nunca minha mãe me disse, nunca ninguém me falou. Como quais? A questão da camisinha, da tabelinha, que eu não fazia a mínima ideia. A gente tinha tecnologia entre aspas, né? Quantos anos você tem, Robertson? Tenho 38. 38. Sou quase 10 anos mais velho que você. A gente realmente tinha problema com esse tipo de informação, né? E hoje, essa é outra coisa que banalizou, porque na internet, você buscar quase qualquer palavra, se for uma palavra fálica ainda, se for caneta, banana, qualquer coisa, você vê sexo, né? Então, esse é um elemento de banalização. Talvez antes não tinha uma educação, faltava, não tinha um diálogo dentro de casa, faltava, não tinha
uma educação na escola sexual faltava, mas hoje a gente tem um outro extremo, que as crianças muitas vezes têm acesso a esse tipo de informação, imagens e tudo que quiserem pesquisar, em um clique num tablet, num celular, né? Eu acho que esse é o grande ponto de virada em 30 anos, que causou, talvez, e está causando, um problema muito grande para a educação e para a criação dos filhos. Eu tenho 4 meninas e sou avô de uma criança, uma menina também. E aí, eu vejo que a confusão está tão intrínseca, está tão difícil criar, cuidar e falar com elas e tudo, que a própria escola está com problema. A Fabiana é professora. Como é que se lida com isso dentro da sala de aula? Na realidade em que eu leciono... Ninguém sabe direito como lidar. A verdade é essa. E nós não temos tantos casos, assim, porque eu estou na rede particular de ensino, não temos esses casos tão aflorados, assim, dentro da escola. Uhum. Então, mas, assim, eu leciono para o ensino médio e eu leciono literatura. E às vezes, dependendo da indicação que nós temos que fazer de obras ou leitura ou explicação de alguns poemas, porque assim, eles não têm a menor noção do que é. Eles têm um desconhecimento muito grande, sobretudo até sobre palavras e tudo mais. Isso ocorre, mas não... Aí é que tá. Não é função da escola também fazer essa educação sexual dos pais. Das crianças. Dos pais não, perdão, das crianças. Eles têm que eles já vêm com uma certa noção, e às vezes não é nem de casa, mas é da rua, dos amigos. O que nós podemos é dar uma orientação contra a promiscuidade. Então, da internet, eu acho que vem essa internet. educação hoje. E que beira também a questão de saúde, né? Sim. Quando a gente fala em prevenção, uso de camisinha. Quando eu dou pro meu filho mais velho lá pacote de camisinha, o que eu tô pensando? Na saúde dele. Você não está incentivando ele a transar, é completamente diferente. Muito. Quando houve a vacinação da HPV para as meninas, foi um escândalo. Vocês estão incentivando o meu filho a fazer sexo. Não, a gente está prevenindo. Porque você mora onde? Um dia ela vai fazer, ela já vai estar imunizada, prevenida contra a doença. Então, claro. É uma hipocrisia, adoro essa palavra, uma hipocrisia muito grande da sociedade. Só retomando um pouquinho aquilo que a Lívia falou, que se eles tivessem um pouco mais de cultura, conhecimento, e você falou do Homero, né, esse ideal homérico, se esses jovens, até a turma que está fazendo música de funk, soubessem que eles conhecem Homero, porque todo mundo conhece a história do cavalo de Troia, só que eles não sabem que isso é uma criação de Homero, o cavalo de Troia nunca existiu. Não, lógico que existiu, filho, ó. Helena de Troia era filha de Zeus. Acabou a conversa, né? Nós temos aí uma série de... Então, assim, ó, eles têm até conhecimento, mas eles não sabem de onde vem isso. Então, realmente, precisava começar a ter essa informação, dar para eles algo mais do que aquilo que está ali ao toque. E também não é a gente, como portador, levar até eles, e sim tentar dar ferramentas ou para que eles descubram o que eles querem fazer, né? Não é uma coisa... para outras coisas. Sim. Mostrar que o menino não tem que ser só, sei lá, o mais bem dotado ou que pega mais mulherada. Não, é muito mais do que isso. As meninas também, elas não têm que competir uma com as outras. Elas não precisam de um homem para ser feliz ou de um parceiro ou uma parceira. Na verdade, somos indivíduos. E nos unirmos ou não é escolha de cada um, é convivência, sociabilidade, independente do sexo ou não. Falando nisso, a Valesca Popozuda até mudou a letra de uma música, né? Qual letra, Lívia? Aquela do Beijinho no Ombro. Do recalque. Ela fez uma versão da sororidade, né? Que você não precisa ser inimiga das mulheres, né? Uma mulher não precisa ser inimiga da outra. É bem interessante a versão que ela fez. Olha só, a Sandra Marabeck, ela tá dizendo aqui, boa noite a todos no estúdio. Ela diz, ó, na minha idade, 50 anos, dá uma risadinha. A Sandra tá ótima, gente, aos 50, imagina. Outro tabu, né? Idade de mulher. Idade pra mulher é problema, né? Exato. E ela diz assim, olha, eu já ouvi muitas músicas terríveis nesses meus 50 anos, de temas polêmicos, gosto duvidoso, mas ela diz, olha, graças ao tempo, essas músicas não sobrevivem, elas passam. Exato. Então isso é legal também, né? Porque essas músicas são efêmeras. Né? É só nesse carnaval vai ser que tiro foi esse, entendeu? No carnaval passado foi aquele do carinha que fumava maconha, se apaixonou e parou de fumar maconha. Não, a do Bolsomico. Ah, Bolsomico, aquela ótima, aquela vai pegar se Deus quiser nesse carnaval. Tem o Marcelo me mandou um inbox aqui,
Falando que a música da Fazendinha era outra, não era essa que eu cantei aqui. Não era do Serge Gainsbourg. Eu vou falar pra ele que não. Era GTM. É antes dessa época que você tá falando. Essa música Fazendinha existe há muito Põe tempo. a música da Fazendinha, Gustavo. Tenta achar essa música GTM aí. non plus do Serge Gainsbourg. Tem uma versão mais nova da filha dele, da Charlotte Gainsbourg. Deve ter, não conheço. Tem, é bem bonitinha. Tem um monte de participação aqui, né, Nani? Tem o pessoal falando aqui, o José Carlos da Silva tá falando que tá adorando o bate-bola, o João Paulo Peixoto, grande abraço. Aliás, João. o José Carlos da Silva tá nos Estados Unidos, é isso que eu tô entendendo? Ele colocou uma bandeirinha aqui, hein? Será que é? Pode ser. Está nos Fabiano vendo de Burger lá? quer saber se tem sorteio hoje. Não pode acostumar com o sorteio. Tem que assistir o Hoje não programa tem. pelo programa, não pelo sorteio, né? E o Rodrigo Mastaler Borges está mandando um beijo aqui. Você tá com mais acesso aí aos comentários do que eu aqui, Nani. O João Paulo Peixoto tá top o programa. Não sei se vocês já leram. O Ricardo Alves também tá mandando boa noite a todos. Muita gente acompanhando ao vivo. O Wilson Bardini, o Lipe Zorzeto também está acompanhando. Daqui a pouco muitas postagens. tem mais programa. Eu queria falar do Bistrô Terroir. Nesse assunto da fome, né? Eu preciso... Todo o assunto da fome. É sexo da fome. E principalmente depois. É. Ô, Gustavo, solta aí. O Bistrô Terroir fica aqui em Limeira e você tem um espaço ali. A gente fez um programa de lá, ó lá com o Didi Piscinini. Grande abraço pro Didi Piscinini. Nós vamos voltar lá, hein? Vamos voltar lá. Vamos voltar O lá. Férias Cardápio Franco. novo. Agora Saindo, né, em Renata? fevereiro a gente vai fazer um programa. Vamos fazer um programa de lá, com certeza. Mostrando novidades do cardápio. É um lugar maravilhoso para você fazer um almoço aí de negócios, um almoço romântico. Olha só, leva lá sua gata, seu gato, né? E senta lá e come, toma um vinho gostoso e depois você vai para um lugar aconchegante. Não, pode Né? ser a sua família também, né? Pode ser a família. Sim, a família, claro. Eu só lógico. peguei um gancho no tema de hoje, Robson. E aí, tem uma carta de vinhos maravilhosa, uma adega maravilhosa lá no Bistrô Terroir, fica no Alferes Franco. E você vai até lá, fala que você viu aqui no nosso programa. A gente sempre coloca também na nossa página do Facebook ali os contatos do Bistrô Terroir, a página do Bistrô Terroir, que sempre também tem as promoções, as novidades. Um restaurante refinado aqui em Limeira para você, para sua família e para você da região também. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos falando aqui pela Educadora 1020 AM para Limeira, mas também para toda a região, para todo o país, para todo mundo, por que não? Já que estamos nas plataformas virtuais. Tá certo? Olha só, o José Carlos da Silva tá respondendo a você, Renata. Sim, moramos aqui nos Estados Unidos. Um Olha que abração, legal. obrigada pela audiência. Aí o Rodrigo Borges está dizendo, olha, eu sou irmão do Dr. Fernando Borges. Né? Tá mandando mensagem Doutor aqui. Borges, Fernando, cardiologista, um abração. Doutor Fernando, a ele também. Meu cardiologista, Fernando Borges. E o Sérgio Moreira Júnior, boa noite, galera. Baita programa. Beijo pra Lívia. Um beijo, Serginho. Essa é a claque da Lívia. São os Livietos. Que você precisa pôr o Seguidores nome. da Lívia. Não sei. Nós vamos lançar a Lívia 2020 aí. Ué, esse ano tem eleição também, não entendi. Ah, tá, entendi. Tá certo. Deputada? Vamos ver. Vamos ver, que bom. Então tá. Muito bem, deixa eu ver se eu acho mais comentários aqui também. Bom, do Pedro, o Pedro que ele mandou a mensagem, daí ele tá falando, ele tá comentando sobre essa questão da música, que ele parou de ouvir justamente por se tratar de um crime, tá falando da surubinha também. E deixa eu ver se tem mensagens no nosso WhatsApp. Olha só. Boa noite, pessoal, do 2.1 é a Bernadette, grupo da Boa Vista. Nos mandando mensagem no 992225124, se você preferir. Mande uma mensagem. Ou pode ligar, viu, gente? No telefone convencional. Ninguém usa telefone mais, né? Agora é só... Pode mandar áudio, manda áudio aqui pelo WhatsApp. Veja... Ó, a Bernadette diz que ela acha que a mulher está se desvalorizando, na opinião dela. O que vocês acham, Mas meninas? com qual, né? Eu acho que uma Ela coisa fala que assunto caliente, né? Estou ligadona, mas eu acho que a mulher hoje está se desvalorizando. Eu acho um pouco contrário, mas eu entendo o seu ponto de vista. Eu acho assim, que a mulher está se empoderando, inclusive para dizer o que ela quer no sexo. Porque o sexo sempre foi
Um domínio masculino. Domínio masculino, né? Quantas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida? A gente não pode dizer o mesmo dos homens. Como que é a relação dos homens com relação à masturbação? E das meninas, que tabu, que coisa proibida, né? Então, eu acho que isso serve, sim, de trampolim para as mulheres conquistarem o direito de gostar e de fazer e até conhecer, porque a maioria não sabe, não pratica da forma que te dá prazer. Não sabe, não consegue sentir prazer sexual. Isso é uma coisa muito de como os homens são ensinados também. Como que são os filmes pornôs, né? É aquilo que a Diana Viscardi falou muito bem no vídeo, né? Não fecha essa equação, porque o homem é ensinado a pensar de um jeito, a mulher agir, pensar de outro e não se conhecer. Você falando isso, alguém quer falar alguma coisa? Olha aqui, ó. Sou de Andradina, estou ouvindo. Cidade da minha mãe. Olha, meu nome é José Damião, um abraço a todos. E a Maria Nercília tá dizendo aqui, ótimo programa, dando boa noite pra gente. Enfim, as pessoas participando também pelo WhatsApp. A Lívia falando isso e o Robertson citando Santo Agostinho, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila. Eu ia, inclusive, emendar uma pergunta ao Robertson, né? Já Tem emenda, só né? só essa explicação de que sexo é pecado, vai para o inferno e tudo mais. Só tem explicação de Santo Agostinho? Tem outras explicações aí para que as igrejas ainda hoje, né, tenham divulguem isso aos seus fiéis? A Reforma Protestante no século XVI, como Martinho Lutero, foi contrária, principalmente Martinho Lutero, foi contrária a essa leitura de Santo Agostinho, né? Inclusive, quando eu era seminarista, a gente trabalhava muito com a ideia da Bíblia. E eu sempre fazia uma brincadeira, né? Tem o Sexto Mandamento, sei como católico, eu não vou nem perguntar, porque vai... Pode falar. Qual é o Sexto Mandamento? Sexto mandamento, eu não sei dizer. Eu não sei qual é o sexto mandamento. É o mais famoso, não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade. E quando a gente mexia muito com essa brincadeira, eu falava assim, gente, não tem na Bíblia isso. E de onde veio? Então, alguns teóricos vão bater muito no Santo Agostinho por causa disso. Porque ele trabalhou muito para defender determinadas ideias que a igreja queria. E quando Lutero se desvincula, faz essa cisão com o catolicismo, ele não puxa essa ideia. Tanto que o casamento, dentro da concepção da ideia luterana, ela é muito revolucionária para a época, né? E tem a concepção da Bíblia, né? O católico ele só foi ter a Bíblia no século XX, em 1960, Concílio Vaticano II. Enquanto o protestante, ele já manuseava a Bíblia desde o século XVI. E essa é a ideia que já vem, como eu falei assim, quando o padre falava, olha, é isso, a coisa parava. É uma ideia de hierarquia. Agora, o protestante, ele já manuseava, já tinha contato com a Bíblia, coisa que o católico demorou muito tempo. Às vezes a gente fala do católico, mas a gente tem que repensar também o processo histórico. Sim. Porque o católico não tem o costume de manusear a Bíblia. Alguns outros, assim, mas a Bíblia está mais do lado protestante do que do lado católico. Então, aí a ideia, o conhecer é saber, de Francis Bacon, né? Quem sabe, quem tem conhecimento, se livra. Mas quando se fala em religião, em catolicismo, né, tomando, né, mundo ocidental, é importantíssimo toda a influência do catolicismo, ditou tudo. A gente tem que lembrar da Santa Inquisição, né, que perseguiu as bruxas, que eram as mulheres, né, como uma forma de manutenção de poder dos reis, da igreja, que era basicamente homens, como é até hoje, padres, né, papa, só homem, bispo, só homem, né? E os reis que mandavam. Então, como manutenção do poder masculino, criaram a Santa Inquisição para perseguir e matar as mulheres que botavam um pouquinho asinha de fora. Mulheres. Algumas não, milhares de mulheres. Né? Eu acho que isso é quando se fala em religião, eu sempre penso nisso. Olha só, tem uma mensagem aqui do Elcio Robertson Silva. queria falar alguma coisa. Pode Né? falar. Fala, Robertson, fala. Pode emendar. É que muito pelo lado científico, né? A religião, ela trabalhava com a fé. E aí, quando você fala que possibilitou essa Inquisição, eu lembro muito do filme Em Nome da Rosa, que a ideia de ciência era coisa do demônio. Então,
Depois que se descobriu que a mulher sofria disso, foi trabalhado pelo lado científico. Aí a ideia da ciência e a razão que São Tomás de Aquino trabalha muito bem. Uma complementa a outra. Se perdeu no tempo, né? Se perdeu no tempo. Agora, falar... É claro, quando vocês falam da questão a mulher tem que se empoderar, eu acho muito bonito. Vou tomar cuidado para falar. Não, você tem que falar o que você pensa. Ué, não... Porém, eu sempre coloco, às vezes, tem que em se dar sala o valor? Não, eu coloco sempre em sala de aula. A gente nunca vai acabar com o machismo. Porque, olhando os mitos, a mitologia, a gente observa que os homens se posicionam de uma maneira... Por mais que a mulher, a deusa, tenta subverter, Zeus vai lá, faz um monte de coisa errada... A questão moral é sempre... baseada no homem, baseada no Mas sabe homem. o que eu acho? Essa questão de se empoderar é que a gente sempre remete daí à bunda, né? E quando você fala a Eu acho mulher que vai tá- se empoderar, aí não que tem tá nada a ver com polêmica, isso. não é? É a Não, mulher não. ganhar seu dinheiro sozinha, de repente ela quer morar sozinha. É a mulher ser respeitada. Ou a mulher não quer ter um filho, É a porque mulher quer aquela coisa. ter eu o tenho mesmo filho. salário, é a mulher ser respeitada Gente, dentro eu do passo minha ambiente de vida trabalho. respondendo se eu tenho filho ou não. E eu falo, não, eu não tenho. Você não quer ter filho? Como assim? Não, Você é mulher, mulher tem que ter não, filho. o problema é que eu quero ter filho. Daí eu falo, Mas quero, mas não não rolou já, não é ainda. agora. Então, assim, eu acho que quando se fala em empoderar, Perguntam pros não é homens? só a mulher ir lá e ficar Não pelada, ser gostosa e ficar dançando. Mas não é só isso. Né? Mas também é isso. a mulher Mas também E a é questão isso. da marcha das vadias é justamente isso. De você... Olha, não é porque você está de shorts que você está pedindo. Uma coisa muito importante Você é merece ser estuprada, consensual. Se tá pedindo, é consensual. Agora, um shortinho significa que tá pedindo. Então, se ela verbalizou e demonstrou e quis e não recuou, então é consensual, então é muito diferente. Então, a marcha das vadias é isso também. Não é porque eu tô de topless que eu mereço ser estuprada. Se é o quê? Um animal que não consegue se segurar? Como assim? Os homens não estão comandando as maiores empresas do mundo? Como é que eles são tão animalescos a esse ponto de não conseguir ter uma mulher nua? Ele precisa agarrar? Precisa estuprar? Mas Então, e- assim, essa questão de mostrar o corpo tem isso. E as primeiras deusas eram mulheres, né? Então, a gente não pode esquecer isso e como surgiu toda essa questão porque as deusas eram mulheres porque, inexplicavelmente, começava a crescer a barriga e ela gerava outra pessoa. Quando o homem passou a plantar e ele percebeu, né? A humanidade passou a plantar, percebeu que punha a semente no solo e crescia. Então, passaram a achar que o homem é que punha a sementinha e a mulher era só o solo fértil que dava continuidade a isso. E hoje tem até pesquisa dizendo que o óvulo pode rejeitar o espermatozoide, sabia? Ah, é? Homem, legal. Que ele seleciona o Tipo espermatozoide. assim, esse eu não quero. A Então, tipo ciência assim, só atrapalha. esse é muito machão, esse cara é um saco. tipo assim, tá entendeu? vendo como sou eu que mando? É. Talvez por isso até esteja nascendo mais mulheres do que homens. Chegou a hora delas dominarem. Se as mitologias até agora foram ditadas por deuses machos, Zeus. machistas, Zeus que vinha aqui fornicar com as mulheres e produzia E a culpa era da mulher. semi-humanos, semideuses, que depois só fazia merda, só se fudia, né? Então talvez esteja na hora de mudar as mitologias. Eu queria saber um pouco de Lilith. Mas o Robertson... desculpa. Quando- não, Lilith, anterior a Eva, a primeira mulher que se negou Que não veio da a ficar- costela. não veio da costela, ela veio do Ela- barro. Então, Gente, o maridão tá respondendo aqui do cabelo. Estão querendo te sinucar aqui, hein, eu Robertson? percebi. Estão querendo Mas te é- sinucar. Achou aí, Rê? Peraí, eu tô descendo aqui, A minha, depois... a minha motivação quando eu vejo essas ideias, eu acho interessante, porém eu sempre vou com cuidado para as novidades, porque, como eu falei, o machismo eu acho que a gente nunca vai conseguir abolir, mas a gente tem que retrabalhar isso. E quando eu dou aula de ética, eu vejo algumas questões, principalmente do lado da gestão, a mulher quando chega no poder, aí tem uma certa complicação. A mulher? Então, Ou Eu acho algumas que mulheres? qualquer A Bia falou pra não pessoa generalizar. Com poder corrompe. Aí entra a questão Poder da... é foda. Então, mas é ótimo esse produto, o poder. Porque quando se toma o poder, o que uma das mulheres faz? O que tipo de mulheres faz? Às vezes ela se veste muito masculinizada ou tem um tom de voz com os seus funcionários. E aí eu falo assim, será que ela é feminina? Ela conseguiu chegar Mas no o que poder é sem- feminino? É uma convenção, né?
Porque mulher é assim, Porque mulher usa mulher tem que saia, gostar de não usavam rosa. túnicas, né? E por que o mulher não rosa? pode falar grosso? Eu já falei aqui a questão Olha, do minha rosa. mulher- A minha Eu acho que mulher- aí ela está se utilizando do artifício, do que não é dela. Será? Mas falar grosso não no Será? sentido de... Não nesse sentido. Não, falar grosso Mas, não tipo, significa falar que no nem sentido macho. assim, ó, você não Você fala fala desse grosso. jeito comigo porque eu não aceito. Falar Sim, grosso nesse então- Porque sentido. se ela falar fino alto, ela vai ser histérica. Sim. Não sei. Tem muitas que Ou tá são. de TPM. sempre não assim. fala Falar que tá de Eu ia TPM é um gostar disso. saco isso Eu tô também, aqui com a minha- né? eu tô com a Não minha- falem que as mulheres estão de TPM. Eu tô com a minha camiseta do Pink Floyd, porque eu vou fazer uma análise agora. Você vai? Eu vou. Mas, A deixa minha eu só- mulher Renata, comprou só- uma deixa eu saia dar um tão recado bonita. aqui. A Deixa minha eu só ler mulher as comprou uma mensagens. saia tão bonita É. que eu tô usando agora em casa. Você tá usando? E por que você não vem Aqui, ó. trabalhar com ela, então? Porque eu acho que não ia ficar bem, a Ah, Raquel. lá, acho que tem ia- vergonha de vir trabalhar de saia, Eu ué. tô super afim de Porque usar seus saia. amigos vão te chamar de viado. Ah, eu não ligo, meus amigos Não é? me conhecem. Flávio de Carvalho, Meus amigos chamam 1940? É, Flávio de Carvalho usava saia. Eu tô Bom, super afim de usar essa saia. Fábio Chiraga conhece? Ah, Fábio vamos ouvir a Chiraga. opinião. Ele diz assim, Fabiana, foi ótimo o programa. Beijos para todas vocês. E sobre o cabelo da Fabiana, o que eu penso é que se cabelo fosse importante, ele estaria dentro da cabeça. Beijos. Muito Tá bem. vendo porque eu casei com esse homem? Queria mandar um beijo pro Fábio. pros Beijão meus pro filhos. Fábio. Francisco, Leonardo, um beijo enorme pra vocês. Daqui a pouco tem a sessão beijos. É. Agora Não, eu vou tem Mas falar... tem mais mensagem. comentários Vai, aqui. Sim. fala, Rê. A Rosa RC, ela diz, a mulher pode e deve exibir sua sensualidade. Só ela pode decidir sobre o seu corpo. Basta ter e impor respeito. Isso aí. E ó, tem essa do Elcio também, tá vendo aí, Rê? Embaixo, Sim, ó. o Elcio, ele diz... o funk e o hip hop, né? Isso. O funk e o hip hop tem um mote de transgressão como o jazz. E o próprio samba teve em outras épocas. Será que daqui 20 anos não veremos a vulgarização de uma forma diferente, como vemos hoje? Eu acredito que sim. Pode ser, né? Nós estamos sempre em evolução, acredito, né? Tem gente que não, tem gente que anda pra trás, mas assim, eu acho que a gente tenta sempre evoluir, talvez. Eu acredito que sim também. Posso mandar uma pergunta pro Robertson? Você realmente acredita que o machismo nunca vai acabar? Pela complexidade do ser humano, eu acho um pouco difícil. Por ver algumas leituras do mito e comportamento, às vezes, tanto no campo da educação e do lado da gestão, eu, assim, não é que eu tenha esperança. Talvez, no final, vamos lá, colocar o fim do mundo. Tá, mas você coloca Mas, o mundo ocidental. O mundo oriental, mas assim, ó, algumas doutrinas, nós ficamos aqui dentro do cristianismo, tal, o Sim. islamismo também, mas outras doutrinas, por exemplo, o budismo, ele já não tem mais essa coisa do machismo, até dentro do Brahma Kumaris, são outras filosofias que, de repente, podem vir aí ensinar pra gente mais coisas. Sim, eu acho formidável. O problema é isso ser atingido no campo de Na massa. sua plenitude, né? É, porque se você colocar esses dois produtos, o produto que mais vai gerar é o negativo. É. A gente O tá homem- vendo o Me Too, né? Que inclusive deve dominar o Oscar. Aí hoje saíram as indicações do Oscar, a gente vai fazer Viu, a um Raquel programa. falou que na próxima terça é saia. É saia. Que você vai ver. Ai, Vai, é. que beleza. Tá Então, certo. ela Eu tenho liberou? vários Liberou. amigos que usam Então tá. saia. Olha, eu não ligo não, mas eu não... Eu acho que você ia ficar melhor de calça. Mas se você quiser vir de saia, pra mim, não vai ter diferença deve nenhuma. ser tão estranho, mais né? fresquinho. Estranho. É. Deve ser tão Não é mais normal. fresquinho. É. Como? Claro que é normal. Ué, Não é normal. claro que é normal. Por que não seria Não, usar seria por mim, saia? ele poderia Que norma é usar. essa? Que norma é essa? Onde tá escrito? Que Sei, convenção? mas eu acho que Mulher falando é... sobre saia, eu adoro usar saia, tudo, mas a verdade, nesse calor, assa entre as pernas. Não é, meninas? Porque não tem. Fica encostando uma na Sim. outra. Eu acho que talvez não ficaria tão bonito. Pensa o Bia de mini saia. Pô, tem perna Não, mini peluda saia, e tal. não falei Vamos isso, lá, né? gente. Mini entendeu? saia já- não, e não é Mini saia preconceito, você eu já só tá não acho abusando. bonito. Mas se alguém quiser usar, não Mini tem problema. saia você já tá convenção. abusando. Ah, essa saia longa. comprida, saia Tá longa. Ô, Gustavo, põe a Gromos aí que a conversa tá indo pra um lado ruim aqui. A Gromos é a fábrica... falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. A Gromos é a fábrica de elevadores aqui de Limeira e é patrocinadora aqui do nosso programa. Um grande abraço a todo mundo lá da Gromos. Você acha que colocar um elevador na sua casa, na sua residência, no seu comércio, na sua indústria é muito caro? Não vai ter que fazer um projeto, vai ficar muito fora do orçamento? Você pode estar enganado. Consulte o pessoal da Gromos, gromos.com.br e colocar um elevador na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, eleva o valor do seu imóvel. Então você vai ter um ganho
ganho colocando isso, né? Sem contar que você vai dar acessibilidade, você vai atender melhor o seu cliente interno, o seu cliente externo. E a Gromos Elevadores é uma empresa aqui de Limeira e que você pode contar com quem você pode realmente fazer lá o seu orçamento, bater um papo e ter um ótimo projeto para sua casa, para o seu comércio, para a sua indústria. gromos.com.br. Muito bem, 9h06, a gente vai para um rápido intervalo. Você não sai daí, porque na volta tem mais 2.1 para você. Muito mais que rádio. Verãozão tá aí e a Unimed está com você. Se a temperatura subiu, seus cuidados também devem aumentar. Confira algumas dicas para curtir o verão sem se descuidar da saúde. Beba bastante água e sucos naturais. Coma frutas ricas em vitaminas. Use protetor solar com regularidade. Vista roupas leves e exercite-se. Unimed Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha! Então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Gente, olha, no intervalo pegou fogo aqui, a gente falou de vários assuntos, a gente vai contar pra vocês, mas antes a gente vai falar do Cangarô, né, Rê? Sim, o Cangarô. Porque a fome Happy continua Hour, ainda, Nani, né? Happy Hour, hoje é dia de Happy Hour e amanhã também. Essa semana o Cangarô preparou a deliciosa porção de isca St. Peter por apenas R$ 29,90. Olha aí. Comi quinta-feira essa aí. Bom demais. Bom. Bom. Pensa num trem bom. Pensa num trem bom ainda com descontão. Ô, beleza, não? E, ó, nosso Double Shop continua das 18 horas às 23. Chame sua turma e venha curtir no Cangarô. Pra que ser feliz só no final de semana, gente? Vem pro Cangarô, Double Shop, Shop Brahma, isca de tilápia, isca St. Peter. Reservas e informações pelo 3792-9002. O Cangarô fica na Avenida Saudades, 1341, no centro. Olha quanto prato delicioso. Nós lá no gente. Cangarô. Voltaremos também a fazer um programa lá, Com né? certeza e com muita fome, muita vontade de provar aqueles drinks maravilhosos. Os drinks, mandar um abraço lá pro Luiz Matos. Luiz Matos e o... Ah lá, nós estamos ali, como é que ele chama? Esqueci o nome do bar... Olha só, a Renata mandando o todos barman. lá, ó. Eu tive lá quinta-feira, ele fez um drink sensacional pra mim lá.
Muito bem. Tava bom. Viu, agora vamos falar de assédio, que acho que tem tudo a ver com o tema também, né? O que vocês acham? Claro, então, esse é um assunto que está sendo muito discutido, principalmente depois das denúncias lá nos Estados Unidos, né? O Harvey Weinstein, que é um dos maiores produtores lá nos Estados Unidos, começou a ter toda essa onda de denúncias contra ele. Depois teve o caso do Kevin Spacey e tudo e tal. Eu acho que isso também passa pela questão normativa da história, né? De ser comum o chefão assediar a funcionária, de ser comum quem tem o poder, né? Como disse o Robertson aqui, exigir muitas vezes favores sexuais de quem está embaixo na sua hierarquia, né? Eu não sei, eu não tenho medo disso. Eu acho que eu ia saber resolver tão fácil isso daí. Você não ia, Rê, com uma palavrinha só. É simples, não tô dando uma superior, é porque talvez nunca tenha acontecido eu algo acho que assim. depende muito do contexto em que a pessoa está. Muitas vezes ela não conseguiu reagir porque depende do emprego, de muita coisa, não é, Nani? Da sua formação, né? Exato. É verdade. Mas quando você difícil tá estar falando... preparado para um assédio também, né? Porque tem você sofre assédios e primeiro. assédios, né? Isso que eu, às vezes... E existe, por exemplo, estive numa situação, você está passando... Que mulher nunca passou por essa situação, né? Você está passando na rua, de repente, tem o cara mexe com você e tal, você não dá bola e vai embora. Né? O problema é quando há insistência. Eu contei esses dias para vocês. Eu fiz isso porque foi assim, desrespeitoso. Assim, eu estava passando, a pessoa não parava de olhar e ficava fazendo caras e bocas. Eu cansei, eu virei e falei, o que foi, palhaço? Tá acontecendo algum problema? Porque você tem que se impor, você tem que... Tem hora que tem. Você não está retribuindo ali, então para. Né? O limite, eu acho que é bom em todo lugar e para tudo, né? O que vocês acham, meninas? Aliás, teve um que eu xinguei uma vez, ele me chamou de bruxa, aí que eu adorei. Aí ele acertou. Sou mesmo. Vou te jogar um feitiço, mesmo. então. Eu gosto daquela, sou muito areia pro seu caminhãozinho, velho. Ô, Nani, mas isso que você falou assim, eu acho que eu consigo tal. Hoje... Não sei, né? Eu tô falando, mas assim, igual eu falei, nunca vivi algo assim que fosse tão constrangedor, assim. Nós pensamos isso hoje, mas pensa você 10, 15 anos atrás. A minha avó, você imagina? A sua avó. Ou até nós mesmos, assim, e o assédio familiar, às vezes, dentro da família. Às vezes você foi acostumada a baixar a cabeça e falar, ceder, É complicado. Relevar, leva numa boa, né? Não quis dizer isso, né? Quando se fala nesses assédios lá em Hollywood, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho discutido muito isso, que eu gosto dessa área de cinema, discuto muito isso, que as mulheres estavam ali para assinar contratos milionários, contratos de 3, 4, 5, 10 milhões. E aí o produtor pede um favor sexual, senão não dá o papel para ela. Tem uma questão financeira que envolve essa questão do assédio lá, né? Mas hoje tem muitas mulheres que estão num nível muito alto no panteão lá hollywoodiano. E não se viu, até agora pelo menos, nenhum assédio de mulher. Só homens. Aliás, eu ouvi no Uber outro dia isso. Em defesa dos homens que são estuprados. Ninguém pensa neles. Ah lá, por que ele riu? Ah lá, você tá vendo? Ninguém pensa nos homens estuprados. Ah lá, o Gustavo tá rindo lá no outro estúdio também. Uma mulher pode estuprar um homem, mas aí tem a questão da força física, né? Inclusive, a Casa da Esquina promoveu uma aula de defesa pessoal na semana passada e foi... A mulher estuprar o homem. Estupro não é somente... Não, somente a penetração. Sim, é mais raro. Possível, mas não é comum, porque a gente não é ensinado a fazer nem com a nossa própria sexualidade, vai ficar invadindo a do outro, né? E o homem estuprar outro homem? Também não, caso de pedofilia, né? Aliás, usaram isso, fizeram um conto, né? Fingindo que era de verdade, uma fake news do bem, que falava de homens que tinham sido estuprados. E aí... O marido ficou desesperado, assim, falou, a mulher acontece todo dia. Mas se o homem for na falando? DDM registrar um boletim de ocorrência que ele foi estuprado, vão tirar sarro dele até 2056. Se ele foi estuprado por uma mulher. Sim. Não, Sim, por um homem estuprado também, por uma porque mulher. ainda existe isso. Às vezes ele é estuprado por um outro homem e ele não vai denunciar porque ele tem vergonha. É o mesmo medo que a mulher tem. Mas eu peguei a mulher esse lado de do assédio vida, para falar que talvez a banalização tem um lado bom, porque banalizando, falando tanto sobre sexo e tão acessível e tão exponencializado
pelas redes sociais e tudo, fez com que essas mulheres tivessem coragem de tomar uma posição, falar. Hoje tem um grupo lá, fizeram uma manifestação no Globo de Ouro, deve ter uma manifestação forte no Oscar com discursos inflamados contra o assédio, né? O que é bom porque faz a sociedade avançar, eu acho. Biagione, toda vez que há uma espetacularização em cima dessas ideias, eu sempre, como filósofo, eu sou um pé atrás. Espero a coisa acontecer. Porque... A gente já reparou isso. Porque eu me lembro das coisas. Hoje, quando a gente fala da questão do poder, e algumas mulheres também pegaram a onda, se aproveitando da situação. Tem. Aí a gente fala assim, tá vendo? Tá desmoralizando todo um protesto, um grupo. Isso fica feio. E quando você falou da questão do assédio, isso já está dentro das escolas de uma maneira muito simplória, ou como assim, comum. Quando eu falo para os alunos assim, e principalmente os homens gostam de conviver com homens, os grupinhos, a ideia de poder. Eu gosto muito dessa ideia. E aí, a menina sorri para ele olha para o grupo masculino que ele pertence. Os Você amiguinhos. tá vendo? Ela tá me dando mole. Tá me dando bola, tá me dando mole. Ela pode ser educada? Pode, mas por uma visão completamente deturpada, ele vai falar assim, tá vendo? Ela tá me dando mole. E para trabalhar isso com um adolescente, que ela pode muito bem dar um sorriso porque ela é educada, é muito trabalho. Quando você também fala da questão da história, existem algumas mulheres que, para chegar no poder, se utilizou desse assédio e entra a questão do Hobbes, né? A ideia do contrato. Se tá no papel, se vamos chegar nesse status, ok, tá valendo. Então não foi assédio. Olha só, um amigo meu, que não vou citar o nome, não fala meu nome, mas se uma mulher quisesse me estuprar, eu deixo. Não fala meu nome. Se a mulher não quer estuprar. Entendeu? É isso. Eu não sei quem é, mas eles podem andar por aí tranquilamente, que não vai acontecer nada com ele. Mas já andam, os homens já andam, não vai mesmo. Né? Vai rolar, gente. Não a gente falou sobre isso na aula de defesa pessoal, né? As mulheres são educadas a serem gentis, não são ensinadas a serem hostis. Então, às vezes, vem uma pessoa, finge que tá pedindo informação e pode né? Durante a aula inteira, eu fiquei pensando na Sandy, aquela menina que foi assassinada, estudante da Unicamp. Né? Então, Olivia, você acha que os homens te provocam? Porque conhecem você, sabe que você... Eu acho que não. Eu acho que eles têm medo de me provocar, mas eu acho que não é uma rivalidade. O feminismo, eu acredito que os homens... não é o oposto do machismo, a gente aqui sabe, mas pode ser que tenha alguém que não saiba, né? O feminismo não é o oposto do machismo. O machismo é uma forma de dominação, né? E o feminismo é uma luta por direitos iguais. Né? Então, isso é muito importante. Gêneros, equidade, né? Por favor. Então, aí questão se existem homens feministas ou não é outra polêmica, se o porque... homem não for feminista, ele não quer igualdade de gênero. Não, na verdade, o que a gente diz... Algumas pessoas dizem assim, ó. O feminismo é a luta das mulheres por igualdade. Então, o homem pode ser um apoiador. Mas eu acho muito legal que existem homens que são tão apoiadores que se dizem feministas. Isso não é um problema pra mim, mas eu entendo dessa forma. Da mesma forma como eu apoio a luta contra o racismo, mas eu não luto por ela, porque não é uma pauta que eu posso. Eu tô no lugar de fala. Então, essa questão de a gente se colocar no nosso lugar, né? E uma coisa interessante que a gente citou a estátua do touro, né? E foi colocada uma estátua de uma menina valente na frente do touro. Só que a empresa que colocou essa estátua recebeu várias multas e teve que pagar indenizações por conta de tratamento desigual entre os seus trabalhadores e suas trabalhadoras, né? Então, eu acho que isso está mudando muito rápido. Isso é muito importante. Uma vez a Marcela Abud falou na palestra dela uma coisa assim, que a gente não vai ver, as nossas filhas não vão ver, talvez as nossas netas vejam um mundo diferente, mas a gente vai ficar parado, a gente não vai lutar, não vai melhorar o nosso entorno, a nossa vida, a vida das pessoas que vão nos suceder, né? E a gente precisa e vamos embora. Mas eu espero até que os meus filhos vejam um mundo diferente, porque eu tô criando eles para isso. Sim. Pro mundo, né? Criando pro mundo. E assim, eu crio os meus filhos numa visão diferenciada a respeito da mulher.
As gerações sempre melhoram. A gente tem uma ideia saudosista porque a gente tem uma ligação afetiva com a nossa infância, com a nossa pré-adolescência. Então, tudo que aconteceu no momento mais brilhante da nossa vida, pra gente é mais bonito. Então, as melhores músicas estão no passado, a música de hoje é uma merda, o mundo tá errado, o mundo tá uma bosta e tudo, porque a gente tem essa relação afetiva com o passado. Porém, as sociedades avançam maravilhosamente bem. As nossas avós muitas vezes tiveram que casar obrigada, num casamento contratual, Hoje é forçado. muito difícil acontecer isso, acho, né? Sem saber o que era sexo, tendo Exato. filhos com 14, 15 anos num E casamento. muitos filhos, né? 10 Nunca ter filhos. tido prazer. Sem nunca ter tido prazer, tendo que cuidar de casa, não pode trabalhar, apanhando muitas vezes, não tendo a quem recorrer. Nossos pais já tiveram uma condição diferente, já puderam casar. Já tivemos a lei do divórcio, 77, quer dizer, a mulher já pôde separar. Casamento já por pôde amor, né? casar- Super recente na história da humanidade. Casar por amor. O amor foi inventado E no casar século várias XVIII vezes, pelos né, se for italianos, todo mundo necessário. sabe. Ué. Há controvérsia. Sim, mas vocês acham que as Casamento mulheres foi estão criado muito... pelos trovadores medievais no Mas século vocês, XVIII. homens, antigo. acham que as mulheres estão muito século cri-cri XII. com esse lance de assédio? Não, muito pelo contrário, eu adoro. Eu tenho 4 filhas, eu super falo, tem que botar a banca, vocês que tem que falar, vocês que estão no comando, vocês que têm que se posicionar. A responsabilidade maior não é dos pais de filhas, é dos pais de filhos. Filhos, com certeza. E, aliás, alguns pais de meninas têm um problema grande de serem machistas, de criar mulheres machistas. Exato. É, mas é que às vezes eles Porque são aí- muito protetores, Porque a mulher não né? consegue ser machista. Não é? Porque ela Às vezes pode ele erra reproduzir o ali. machismo. É, porque Né? Mas ela não... Porque o machismo é a forma de dominação numa casa do com, homem. numa Ela casa com um consegue- casal não, ela de filhos... reproduz o machismo. Eu tive uma resposta, assim, de uma pessoa que foi falar comigo que eu tinha uma posição muito feminista em sala de aula, uma defesa da mulher e tal. Falei, mas eu tô pregando a igualdade. Ela falou assim, mas eu sou machista. Eu falei, mas como ser mulher? Ela falou assim, o machismo tá na Bíblia. Aí acaba a gente. discussão. Mas quem escreveu a Bíblia? Foi algum macho. Segundo Moacir Scliar, foi uma mulher. Ah, mas Uma o Moacir fez uma brincadeira com Sim, essa história. maravilhosa. O- Uma Mas e aí, Robert, Salomão. você acha que a mulherada tá muito cri-cri ou tá de boa em relação a isso? Eu concordo muito com o Biagione, que a gente tem que ver muito pelo a família que tem o menino. Por exemplo, eu vejo muito isso dentro de casa. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. E a gente fala assim, nós vamos formar ele para que ele seja cavalheiro, que ele seja educado, mas que ele não seja otário. Né? Porque há os 2 polos aí. E eu trabalho muito com a realidade. Eu gosto muito de alguns pensadores que desvelam muito isso. Então, não coloca enfeite, não coloca romantismo nisso. E você, Rê? Você também é mãe de menino, Sim, né? e eu não tenho a menor dúvida de que, concordo com o Biagione, de que a grande responsabilidade está com os pais de meninos. Eles têm que serem ensinados a ser gentis, cavalheiros, respeitar as mulheres, cavalheirismo. Então, cavalheirismo é uma coisa que eu li um texto há uns bons anos atrás de um homem e eu achei excelente, que ele fala que cavalheirismo é machismo. E por quê? Porque você está tratando de frente por ser mulher, né? Se você está tratando as pessoas de uma maneira gentil, você é gentil, né? Independente se é homem ou mulher. Mas se você traz essa distinção pelo fato de ser mulher, você está sendo machista. Você deve Então, ter acho que a gente visto, precisa você pensar deve nisso ter tudo, visto né? o manifesto das 100 feministas lá, das 100 mulheres francesas, francesas. a Catherine Deneuve, né? O manifesto das Caterines. Então, e a questão consensual, né? Mas aí, meio tem diferente. mas aí tem uma questão cultural também, porque o francês, ele gosta desse... tem até um nome para isso, que agora não vou me lembrar. Essa gentileza do homem para com a mulher, essa etiqueta. É o flerte, né? É o flerte. O flerte é uma coisa francesa, né? Então, o francês abre a porta para a mulher. É um cavalheirismo que as mulheres estão dizendo lá na França... Que elas gostam. E querem que continue, que isso não Se tem nada de consensual, machismo. continua. Eu né? acho que vai Contrato. despertar É um uma contrato. questão do Conversa. homem ter a sensibilidade se ele está agradando ou não. Agora, Né? Isso- você vê o machismo... Vamos aí, esse né? exemplo eu gosto de dar,
principalmente para casais que têm menino e menina, né? Aí é o seguinte, o que os pais dão de tarefas pro menino e pra menina? O menino tira o lixo e a menina lava a louça. O lixo né? é uma vez por semana. O lixo é uma vez por semana, a louça é 2 vezes por dia, né? Então, quer dizer, tá criando machistas Quando aí. tem festa, nossa, eu lembro disso que eu já era. Menina sempre fui vai fazer feminista, docinho. Né? Menina faz docinho, salgadinho, o menino leva refrigerante. E no fim das contas, eram as mães das meninas e as mães dos meninos que iam fazer, né? Não ia nem ser. Tudo. Então Inclusive, as mães dos meninos iam comprar o refrigerante, porque os pais nem isso estavam jogando futebol. Então, isso é muito importante pra gente colocar esse assunto em pauta. É. É fundamental. Manifestações aí, Nani. Nós Bom, estamos né? com quantas pessoas alcançadas com o nosso programa de hoje? É isso que eu gosto de entrar ver. aqui, deixa eu ver. Peraí, Karma, Bibi. Isso, meu anjo. Aqui, olha Olha só. lá. Quase 12 mil pessoas. 12 mil pessoas alcançadas no programa de hoje. Exatamente. É muito polêmico. Muitos comentários aqui. A Raquel Cabral tá mandando um abraço. O chefe Caio Bortolã está nos assistindo, acabou de entrar aqui na live também. O Emerson Perúcia tá dizendo boa noite. A Luciana Bittencourt, boa noite, galera. O Fábio Chiraga mandou um link pra gente aqui, depois a gente vai acessar. Um beijo também pra Letícia Baloni, pra Marcela Ciscão, que é a secretária de habitação, que está Ó, que bacana. de licença bebê, né? A Márcia tá mandando boa noite. A Maria Goretti, ela tá dizendo, oi, eu sou de agronômica e estou ligada em vocês. A Sandra isso? Então, não sei se ela digitou errado ou se existe essa cidade, não conheço. A Sandra Nogueira é sua parente? É minha cunhada. Um beijo. Estou adorando, parabéns pelo programa. Beijos mulheradas, tá? Viu, mulherada? Por que nós não? Nós não temos fã-clube? Eu Você vou não pedir tem pra minha fã-clube? esposa... Aliás, um beijo pra Joyce. Escuta, eu acho que o nosso tema aqui, a gente podia fazer umas considerações finais, uma rodada tá aí, acabando Nani? já, né? Porque aí depois tem a sessão beijo. E a sessão beijo. Bom, vamos lá. Então, vamos começar pela filhinha. Vai, Fabi. Dê as suas... Olha só, o Gustavo tá falando que já são 15 mil pessoas alcançadas. Pô, 15 mil. Estava aqui Você não desatualizada. atualizou aí. Que precisa bom. atualizar. A informação chegando. Você Eu tô tá perdidona vendo? aqui. Eu tô tentando atualizar, mas não consigo. Eu não consigo, já não desisti. Não adianta. Meu Já celular abandonou não a missão. consigo. Já abandonei. Bom, qual que é a sua mensagem, então, Fabi, sobre essa questão do sexo, da Você tá vendo uma vulgarização do vulgarização? sexo? Enfim, tudo sobre tudo isso que a gente falou pra gente se despedindo. De novo, eu acho que a gente precisa entender que o sexo é natural, é inerente ao ser humano, que é um animal, mas nós precisamos tomar cuidado com a promiscuidade e principalmente no que condiz com a saúde nossa corpórea. Cada um tem que respeitar o próprio corpo e o corpo do outro. Não importa o gênero, tal, sexo consensual sempre. Eu acho que e mães, pais, eduquem seus filhos, por favor. Inclusive para respeitar professor. Com certeza. Boa. Principalmente. Não, pai e mãe tem que aprender a respeitar professor também. Também. Porque é Primeiro incrível lugar. chegar o pai lá, não, porque eu sou engenheiro. Tá, mas eu sou professora. né? Quem te formou? Quem te formou, né? É. Não, mas eu sou médico. Tá, e eu sou professora. Então tem que ter isso, tem que saber, né? Muito bem. Tudo é questão de respeito, né? Sim, respeito é palavra. Respeito. Empatia, essa palavra que eu queria. Coloque-se no lugar do outro. Antes de ser um hipócrita. Muito bem. Muito bom. E você, grande pequena Lívia? Vai, Lívia. Eu queria dizer que eu acho que já passou da hora da sociedade digital, que a mulher vai fazer com o seu corpo, com a sua mente, com a sua voz, né? Então, todo apoio às mulheres do funk. Eu queria saber, conhecer mais funkeiras limeirenses. Carol Conká, hein, Rê? Carol a gente gosta. Conká, eu gosto. Ela é Tem a ótima. MC Carol também. Minha né? filha adora também, Eu Carol acho Conká. que já passou da hora e eu acho que não é um desprestígio para os homens apanharem o feminismo. Conheçam suas parceiras, respeitem, se interessem pelos assuntos das mulheres, né? A Marcela falou uma vez que assim, essas coisas todas que a gente tem que fazer servem para a gente perder tempo, né? Para a mulher gastar o tempo e não ir atrás dos seus direitos e não ir atrás dos seus desejos, né? Então, acho que a gente precisa isso e a gente conta com o apoio dos homens. São fundamentais nessa luta. Eu acho, Nani, eu posso falar também? Pode. Como a Fabiana disse, a gente precisa tomar muito cuidado com a promiscuidade, com o que tem circulado de uma forma avassaladora, principalmente nas redes sociais, em que todas as pessoas têm acesso, crianças, idosos, todas as pessoas têm acesso. Muito cuidado, porque a internet ela pode sim influenciar pessoas
que cometem crimes como pedofilia, não é? Como o próprio estupro, o assédio, etc. Então, acho que é esse o grande ponto. Uma música que fala de embriagar a mulher e jogá-la na rua depois de abusá-la. É uma apologia ao crime, na minha opinião. Então, essa é a grande questão. E falem sobre sexo, sim, com seus filhos. Falem sobre sexo, sim, dentro de casa. É muito importante, faz parte da educação. Não deixe isso para a escola, não deixa para a rua ensinar o seu filho, porque você vai estar falando também de saúde, você vai prevenir uma gravidez precoce e tantas outras coisas. Conversa, diálogo e sempre com muito respeito. Bibi? Eu acho que o programa foi ótimo, a gente discutiu várias coisas aqui, Sempre fica e tudo. algo por falar, né? Mas fica umas coisas no final que a gente acaba lembrando no fim, mas depois já não dá mais tempo. No caminho para minha casa, eu sempre falo, puta, devia ter falado Gente, eu tenho costume, disso. acaba o programa, eu tomo uma cervejinha com o Bia, Às depois vezes. eu ligo pra Renata. Ele fala, Renata, o que você achou? Tem um A termo gente fica Toda terça-feira. toda terça-feira. Tem um é termo isso. francês pra isso, que é esprit de calier. É. Depois que você vive uma situação, você fala, devia ter falado isso, devia ter falado sempre aquilo. assim. Isso acontece. Mas eu acho que o fundamental nessa história aqui é o seguinte, ouvir, o seu filho tá ouvindo, seja a idade que ele, qualquer idade que ele tenha, né? Tá ouvindo uma música como essa, chamar e falar, o que você tá ouvindo? O que essa música tá dizendo? Ela é acha bonita? disso? Você interpreta disso, Como é que né? você interpreta disso? Como é que você tá, o que você entende disso, né? Realmente esse diálogo eu acho importante. A questão fundamental que a gente falou aqui na educação dos filhos, dos meninos, que a gente tem que ter uma geração melhor que a do meu pai. Eu já tento ser melhor que meu pai. E os meninos que vêm agora, da próxima geração, espero que sejam melhores que eu. Porque eu fui criado por machista, meu avô machista, meu pai machista, meus tios machistas. Então eu fui criado num ambiente todo machista, vendo a mulher muitas vezes objetificando a mulher esse problema. Melhorei muito do alto dos meus quase 50 anos, né? Mas eu acho que tenho muito a melhorar. E eu acho que os próximos meninos têm que ser, se for 50% melhor que eu, já vou estar feliz. E acho que minhas filhas vão crescer num ambiente mais saudável. Muito bem, professor Robertson, suas palavras finais? Eu acredito muito na palavra respeito. Respeito é você retroceder e ver com outros olhos o objeto e o ser humano, né? Eu acho que, além a palavra sexo, ela já divide, coloca muito esses paradigmas. Eu bato muito nessa tecla. A gente tem que valorizar o ser humano. Quando nós melhorarmos isso, a gente não vai problematizar nada disso, a gente vai criar outras situações. E no campo da educação quanto mais os pais e alguns professores também estão juntos trabalhando nessa concepção, nessas ideias, e eu gosto muito do Sócrates nessa concepção, né? Eu falo para os pais, seja Sócrates por um bom tempo com o seu filho. Pergunte o que é, por quê, como. Essas perguntas são fantásticas, porque vão fazer com que ele pense muito naquilo que ele está fazendo. Que se não tem pai hoje que faça essas perguntas, né, principalmente a espetacularização, a tecnologia. Acessibilidade. Hoje, eu acho que quanto mais os pais sendo socráticos, melhor para a nossa educação, seja brasileira ou internacional. Muito bem, agora 9 horas e 34 minutos, a gente vai embora. Só rapidinho aqui, agradecer então a Sandra Marabeck, a Camila Beckman, amiga minha. Beijão pra Camila, pra Simone Frasnelli, pra Amandinha Abreu, que está nos acompanhando também. Mário José Campos, o Bruno Nogueira, o filho da Renata, o Gilberto Antônio Pereira, olha só, a Márcia Alves, o Cristino dos Santos, a Denise, Marisa Pascoal, Ivonete, a Lucinta Tilo tá sempre com a gente aqui. Intátilo. Severina Célia, o Guilherme Jimenez, Loreci Nunes. É todo o pessoal que curtiu aqui. A Maria José Souza Santos, Emerson Perúcia, Maria do Socorro Pereira, Luciana Bittencourt, Regina Bertolotto, Silvana Garré, o Leandro, a Ângela, a Márcio, o Rafael, a Ide, a Ivani, Maria Goretti, Rosimeire, o Fabiano Birger, que a gente já citou, a Rosilene, a Priscila Crepaldi, Nayara Tanque, a Adriana Oliveira, enfim, não vou dar conta de falar todo mundo aqui. Que bom! De falar tudo, depois Porque as pessoas
pessoas gostam de serem citadas, né? As pessoas participam para serem citadas. É isso, então a gente vai embora. Muito obrigado por sua audiência e conto com a sua participação daqui uma semana no próximo 2.1. É isso Até lá, aí, tchau. tchau.